Boa noite, pessoal. E aí, ouviram já, quem está aí desde o começo, né, dessa jornada, já ouviram falar de cansaço, de exaustão, de rotina, né? Então, a vida é feita de rotina, né, gente? E a gente tem que ter a nossa rotina. Por que não ter uma rotina saudável? Por que não ter uma rotina que traga mais energia, mais disposição, que te deixa mais feliz, mais saudável? Por que não? Por que não? Se tem que ter uma rotina, gente, então vamos aprender a ter uma rotina saudável. Mas eu quero começar aqui a abordar o nosso tema com um texto bíblico que está em João, o Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 10 também, que diz assim, ó: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida, mas vida em abundância. O que Deus quer para mim? O que Deus quer para você? Vida em abundância. Vida em abundância. Mas como que eu vou ter vida em abundância se a minha energia está lá para baixo? Como? Como ter energia de dentro para fora? Como ter uma vida que você não sente cansaço, que você não sente indisposição? Você acha que é possível isso? Gente, eu digo que sim. Que aos meus 67 anos, eu me sinto uma pessoa de 35 anos. Mas a minha idade biológica deu 34. Então, eu me sinto uma pessoa cheia de energia. Isso é possível? De que forma? Através de uma rotina saudável. E se Deus disse que esse é o desejo dele para nós, esse é o desejo dele. Então, isso é possível. É sempre possível alcançar os objetivos de Deus. Em primeiro lugar, com a ajuda dele, né? Temos que confiar nele. Deus nos fez e colocou no nosso organismo leis naturais, leis de saúde. Quando essas leis são desrespeitadas, aliás, quando uma lei é desrespeitada, o que acontece? Não acontece coisa boa não, né? Tem consequências. Quando nós desrespeitamos leis que regem o funcionamento do nosso corpo, vai acontecer, sim, consequências. E, às vezes, a morte pode ser a consequência. Nós vimos aqui nesse texto que ele fala também do ladrão. Será que a gente tem permitido que na nossa rotina tenha ladrões que venham roubar a nossa energia? Que venham deixar a gente cansado, indisposto? Será? E dessa forma a gente não consegue ter vida em abundância. Nós vemos na palavra de Deus que todo o contexto da palavra de Deus, ele fala de amor. Deus é amor. Ele quer que a gente viva esse amor. E nós vemos falar que nós devemos amar a Deus em primeiro lugar. E em segundo lugar, se você responder o próximo, você errou. Porque, em segundo lugar, você precisa aprender a amar a você mesmo. Quem ama, se cuida. E depois que você se cuida, você está cheio de energia, cheio de disposição para amar o próximo, para cuidar do próximo, para fazer aquilo que o próximo está precisando. Então, o que nós precisamos é entender essas leis naturais. Essas leis naturais, ela têm a ver com a nossa rotina diária. Todos os dias nós temos que praticar os chamados remédios da natureza, que são 7 remédios. Remédios? Eu sou farmacêutica e eu sei que remédio é para remediar. E Deus não é Deus de remediar, gente. A palavra de Deus está cheia de cura. O que Deus quer para nós já vimos, é vida em abundância. Em primeiro lugar, prevenir. Ele diz na sua palavra: não porei sobre vós as mesmas enfermidades. Não porei, prevenção. Mas ele também fala no mesmo verso: eu sou o Senhor que te sara.
Então, Deus nos ajuda a praticar esses elementos da natureza para termos vida em abundância. E se ficarmos doentes por ter desrespeitado essas leis anteriormente, ele diz: eu sou o Senhor que te sara. É só você reconhecer o mal, os erros e passar a fazer o certo. E viver de acordo com essas leis naturais, que vai dar tudo certo. Qual seria o conceito de Deus para a nossa vida? Antes de falar isso, eu quero dizer que esses 7 elementos da natureza, que são chamados de remédios, eu pedi licença para Deus para chamar de curédios, porque remédio é para remediar, né? Como Deus não é de remediar, ele vai usar esses elementos da natureza para curar. É Deus que cura, nunca esqueça disso. E Deus não cura na desobediência. Deus cura através desses 7 remédios da natureza. E quais são eles? E nós vamos ver a influência deles na nossa saúde mental aqui. O sol. Como que o sol vai influenciar na saúde mental? Sim, o sol estimula a produção de serotonina. O sol estimula a digestão. E por aí vai. Ar puro, alimentação saudável, exercício físico, repouso, abstinência ou jejum e o uso correto da água. Vamos ver se a gente consegue falar de tudo isso. Mas antes da gente abordar esses pontos, vamos entender como que Deus vê a nossa saúde. Deus vê a nossa saúde em 4 aspectos. Ele vê no aspecto físico, no aspecto mental, no aspecto social, relacional e também no aspecto espiritual. Então, 4 aspectos. Gravou aí? 4 aspectos. Físico, mental, social ou relacional e espiritual, que é o nosso relacionamento com ele. Agora, o que é relacionamento físico? Aliás, o que é saúde física? Saúde física é a forma como você relaciona com o seu físico, com o seu corpo, como você respeita essas leis naturais. Então, relacionamento com o seu físico. E saúde mental é o seu relacionamento com a sua mente, com seus pensamentos. Nós somos um ser total, físico e mental. E você se relaciona com seus pensamentos. E saúde social, como você se relaciona com as pessoas em sua volta. E saúde espiritual, como você se relaciona com Deus, que é espiritual. Resumindo, saúde para Deus é o quê? Relacionamento. Relacionamento com o seu físico, com seus pensamentos, com o próximo e com Deus. Saúde é isso. A forma como você se relaciona nesses 4 aspectos vai determinar a sua saúde física e mental. E também saúde espiritual. Está na hora de recomeçarmos, né, gente? Então, o verso que a gente leu falou também de quê? Falou de ladrão. Então, que tal a gente falar aqui, vou ver se a gente fala bem rapidinho para que a gente possa abordar o máximo aqui dos temas, desses itens. Energia tem a ver com vida em abundância, com ter energia para você viver de forma abundante. Alguém sem energia consegue viver de forma abundante? Não, né? Então, como que nós vamos ver essa questão da energia? E nós vimos no texto que tem ladrões. Será que você está permitindo que todos os dias tenha na sua mesa ladrões? Ladrões de energia? Ladrões da saúde? Vamos ver alguns desses ladrões aí na nossa mesa. Aqui nós temos alguns. Leite, queijo, manteiga e ovos. Poderíamos enquadrar mais alguns aqui, mas vamos ficar com isso. E vamos ver rapidinho por que o leite rouba energia da gente. Primeiro, porque ele é alimento de bebês. Gente, na natureza, só os bebês mamam. Só os bebês.
E aí o bebê humano mama, né, mama até a fase adulta, mas em quem? Na vaca, né? Mama na vaca. E não é normal o homem mamar na vaca, né, gente? Um animal que tem chifre, couro, rabo e casco. Olha no espelho, parece com você? Então pode mamar na vaca, se for o caso, né? Então não tem estrutura para nos manter saudável. Então leite é da mãe. As pessoas falam, mas doutora, onde que eu vou obter o meu cálcio? É uma história de que cálcio, leite tem muito cálcio. Nós conseguimos absorver apenas 25% do cálcio do leite. Onde nós poderíamos ter mais cálcio? Nas folhas verdes escuras, gente. Onde os animais também conseguem cálcio suficiente para ter ossos fortes. Mas teríamos também uma excelente absorção, até 106% de absorção do cálcio do gergelim, né, outro elemento muito importante. Aliás, das folhas verdes escuras, 106. Do gergelim, que é outro que eu não passei, a gente chega a absorver tá aqui. Vou pular o slide porque a gente não vai ter tempo. É 206% de absorção no gergelim. O gráfico não ficou correto. Por que não queijo? Eu vou pular porque o queijo tem tudo que tem no leite de ruim, tem no queijo em concentrações, né, em altas quantidades. Então, o queijo, ele tem mais gordura, ele tem mais caseína, ele tem mais lactose. O problema é que o ser humano adulto não digere o leite. Ele não digere a lactose e nem digere a caseína, que é a proteína do leite. Só os bebês conseguem digerir. Depois o gen é desligado e o adulto não digere. Uma coisa que o corpo não digere vai ficar como resíduo e o seu corpo vai ter que trabalhar para jogar fora esses resíduos. E é onde a sua energia acaba indo embora. E o seu sistema imunológico ficando sensibilizado. Por que não ovos? Mas por que os ovos estão entrando nessa história, doutora? Porque os ovos, eles foram trabalhados aí ao longo dos anos, eles foram modificando a ração do animal e aumentou muito a metionina. A metionina é um aminoácido que faz o músculo crescer. E essa questão de academia, né, hipertrofia muscular, etc., eles aumentaram a metionina. Só que a metionina também faz o câncer crescer. E nessa proporção que está mostrando ali, ó, um ovo por dia equivale a fumar 5 cigarros durante 15 anos. É muita coisa, né, gente? É muita coisa. O açúcar. Mas o açúcar não é carboidrato? Ele não dá energia? Como assim? Ele dá energia? O açúcar, ele dá uma energia fugaz. Mas o que nós temos de problema no açúcar é que ele é viciante, ele é estimulante cerebral, ele vicia na proporção de 20 vezes mais do que a própria cocaína. Tem lógica isso? É verdade? Por que o ser humano gosta tanto de doce? Porque os nossos neurônios usam a glicose para poder trabalhar. E o açúcar sendo muito viciante, o cérebro fica pedindo, os neurônios ficam pedindo. Você coloca um pedacinho de nada de doce na boca e a hora que aquele saborzinho está terminando na sua boca, o que você sente vontade? De mais um pouquinho. Se é uma fatia de bolo, mais uma fatia. Se é um quadradinho da barra de chocolate, mais um quadradinho, mais um quadradinho. E daí a pouco, a barra acabou, né? Então, é altamente viciante. Esse livro é de um autor, PhD em medicina ortomolecular, e ele compara o açúcar, olha lá, cigarro, cafeína, açúcar, álcool e outras substâncias que causam dependência, gente. Olha onde que ele colocou o açúcar, junto com o cigarro, junto com o álcool, junto com a cafeína.
É muita coisa, né? É muita coisa. E o que mais o açúcar faz no nosso organismo? O açúcar, ele também mexe com a defesa do nosso organismo. Eles fizeram um experimento, pegou uma única célula branca do nosso sangue e viu a quantidade, a capacidade que essa célula tinha de destruir bactérias ou vírus. E um glóbulo branco é capaz de destruir 14 bactérias. Não significa que ele vai destruir 14 bactérias, porque nessa luta ele morre, mas ele tem a capacidade de destruir 14 bactérias. O que acontece quando dá açúcar para essas células? Vamos ver o que acontece. Então, se a pessoa comer alguma coisa que tenha 12 colheres de chá de açúcar, essa defesa diminui para metade, menos da metade. E se ele comer alguma coisa que tenha 18 colheres de chá de açúcar, cai para apenas 2 bactérias. Nossas células de defesa, elas se escondem. Elas não vão para a luta, não vão para a batalha. E se tiver 24 colheres de chá de açúcar, que a gente encontra em 3 bolas de sorvete, que também tem outras misturas, aí sim a defesa vai praticamente zerar. Então, para onde vai a nossa energia quando a gente come açúcar? Vai embora, né? Vai para o beleléu. Realmente não fica energia. Tanto que, o que é a hipoglicemia? A hipoglicemia, ela acontece porque o açúcar entra muito rápido dentro da célula e fica o sangue com pouca açúcar. E a gente fica bambo, a gente fica sem energia, dá uma tremedeira, dá um mal-estar tão grande na hipoglicemia que suas energias vão tudo embora, né, gente? Então, o açúcar, ele tem essa capacidade de fazer isso, de destruir a nossa imunidade. E as bebidas ou alimentos estimulantes? A gente tem aí várias bebidas, né? Refrigerantes, cafés. Hoje está muito na moda chá verde, chá amarelo, chá não sei o quê. Chás ricos em cafeínas, porque estimula o metabolismo e ajuda a emagrecer. Gente, nem tudo que se ouve falar por aí a gente deve considerar, né? Vamos rapidinho aqui. Olha o que a cafeína faz com a energia, a coordenação motora da aranha. Na primeira aranha sem cafeína, as telhas sem cafeína, e depois olha como é que vai ficando, né? Então, isso é terrível para o nosso organismo. O café, ele rouba cálcio, ele aumenta a pressão, ele tira o sono e por aí vai. Eu vou passar mais rapidinho, vou só explicar aqui rapidinho a questão da carne como ladra, né, de energia. Primeiro, porque nós não fomos programados, né, geneticamente, nem anatomicamente falando para a carne, né? A abertura da nossa boca parece com a de animal carnívoro? Não. A musculatura parece? Também não. Dentes pontiagudos? Também não. Mas tem mais diferenças por aí. Então, isso fala o quê? Eu comer um alimento que não me é próprio geneticamente, nem fisiologicamente, nem anatomicamente, isso fala contra a disposição, a energia, a capacidade geral do organismo. Eu estou desrespeitando leis anatômicas, leis naturais. Olha o intestino. Nosso intestino, ele mede 7 metros e é cheio de bolsinhas, enquanto que o animal carnívoro, o intestino é amplo e sem bolsa, liso, parecendo uma chaminé. E mede 3,5 metros. Então, nosso intestino é o dobro do tamanho. Aí, imagina, a gente come a carne e aí tem aqui tanto de bolsinhas ali, 7 metros. Até que essa carne saia, como é que vai estar? Como é que ela vai estar? Alguns respondem podre. Eu digo está mais que podre, né? Porque, às vezes, em decomposição, ela está até mesmo no momento que você comprou, que você adquiriu, né? Então, isso vai ficando grudado na parede intestinal e vai causando problemas sérios, sem contar das toxinas que são liberadas. E as pessoas falam muito uma coisa para mim, aí nas redes sociais. Elas perguntam, mas doutora, mas e os agrotóxicos? Os vegetais está tudo cheio de agrotóxico. Gente, aprende uma coisa, agrotóxico não
células vegetais as células vegetais, não existe célula gordurosa nos vegetais. E agrotóxico tem atração por células gordurosas. Então, a gordura, as toxinas vai para as células gordurosas, no vegetal não tem. Então, se você for ver a quantidade de toxinas de um vegetal comparado com a carne, da carne vai estar lá em cima, do vegetal vai estar lá embaixo. E depois, quando nós temos um organismo que tem um estilo de vida equilibrado, uma rotina saudável, o nosso corpo consegue eliminar essas toxinas. Isso mesmo. Eles fizeram experimento, pegaram 2 grupos de pessoas, um grupo vegetariano e um grupo que não era vegetariano. Os que não são vegetarianos ingerem outras toxinas além das toxinas que estão presentes nos vegetais e na carne. Ambos grupos comiam vegetais com agrotóxico, vamos dizer assim. E eles, então, analisaram fezes e urinas dos 2 grupos. Eu pergunto, qual grupo tinha mais toxinas, mais agrotóxicos nas fezes e nas urinas? Quase todo mundo responde, no grupo que comia carne. Não, no grupo vegetariano. O corpo do vegetariano consegue, não está tão abarrotado de toxina, ele consegue eliminar. E se ele elimina, isso não vai minar as energias dele, pelo contrário. Então, é um ponto, né, a favor. O nosso corpo tem essa capacidade de eliminar essas toxinas. Um congresso que aconteceu em, acho que 2002, cancerologistas do mundo inteiro concluíram que a carne realmente provoca o câncer, né? Aqui também a questão da vaca louca, né? A carne ataca o cérebro. Eu perdi uma amiga de infância com a doença da vaca louca, porque comia muita carne, principalmente de ovelha. E a vaca ficou louca por causa de ração com restos de ovelha, restos de animais. Ela não foi criada para comer carne, né? Deram carne para ela, ela ficou louca. Né? A vaca louca é uma alteração genética. Quando nós comemos a carne contaminada, a carne alterada, não é contaminada, com essa alteração genética, nós também ficamos loucos. Ou seja, a gente passa aquela alteração genética, passa para as nossas células também. E a doença acontece com o ser humano também com muita facilidade. A carne assada, ela é comparada, 1 quilo de carne assada é comparado com 600 cigarros, gente. Isso em termos de uma toxina que ativa o câncer, que está presente no cigarro. Então, nessa proporção, né? Tem gente que está fumando pra caramba aí, né? Como que o sono vai influenciar, como que essa rotina do sono vai influenciar aí na questão da energia. A produção de serotonina, que é precursora da melatonina. A melatonina é o hormônio que dá um sono reparador, que faz você acordar disposto, alegre, bem-humorado. Então, essa melatonina, o sono ajuda na produção da serotonina, que vai ajudar na produção da melatonina. Como que a noite e o dia influenciam na produção de melatonina? Isso é bem interessante e eu gosto de desafiar as pessoas a fazerem o teste. Algumas pessoas que já fizeram o teste e realmente sentiram isso. Quando nós acabamos de almoçar, deixamos o prato e vamos fazer uma caminhadinha de 15 minutinhos ao sol, nós vamos acelerar o processo da digestão e nós vamos também ativar a produção de melatonina. Presença do sol durante o dia. Se você trabalha, procure ter a presença do sol no ambiente que você trabalha. Claridade durante o dia estimula a produção de melatonina à noite. Olha que coisa interessante. E logo após o almoço, tira aquela sonolência da parte da tarde, quer dizer, te dá energia, te dá condições de trabalhar na parte da tarde e ainda te dá um bom sono. Tudo de bom, né, gente? Digestão, bom sono. Bora lá. Já falamos.
bora acelerar. Como é que a melatonina é produzida em relação ao movimento aí do sol? Quando o sol se põe no horizonte, nós temos na nossa retina receptores que captam essa baixa luminosidade. Informa para a pineal, a glândulazinha na forma de pinha no centro do cérebro, e essa glândula vai estimular a produção de melatonina e vai também estimular as nossas células a descansar. É como se elas recebessem uma informação, descansa, 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 descansa. E essa informação ela vai aumentando à medida que aproxima das 22 horas. Então, 22 horas nós temos o pico na produção de melatonina e do hormônio do crescimento. Se eu dormir depois das 22 horas, eu vou perder esse pico de produção. E aí vou produzir mais adrenalina, porque depois da produção que a melatonina cai, a adrenalina começa a subir. Então, precisamos dormir pelo menos 2 horas antes da meia-noite, ok? Pelo menos 2 horas. Cada hora antes da meia-noite vale por 2, e cada hora depois da meia-noite só vale 20 minutinhos. Então, dormir depois da meia-noite, não aproveita nada. Acorda o quê? Cansado, indisposto, com sono. E o cérebro? E a memória? Como é que fica? Gente, eu não sei se você sabia, mas o nosso cérebro aprende quando a gente dorme. Porque quando as atividades... E outra coisa importante, a alimentação a última refeição. Se essa última refeição for tarde e pesada, esquece. Sono de qualidade já era. Sem contar que vai fazer você acordar pela manhã sem vontade de comer o de jejum, que é a principal refeição do dia, que é a refeição que mais vai te dar energia para você trabalhar no decorrer desse dia. Então, é muito importante, sim, o sono e dormir antes da meia-noite para ter qualidade do sono. O repouso do 7º dia também é muito importante para ter um reparo geral da nossa genética, né? O tempo aqui não dá para a gente explicar como que isso acontece lá no nosso gene. Como que o gene do descanso, que é o P53, é ativado para promover um descanso de 24 horas da sexta-feira, do pôr do sol de sexta até o pôr do sol do sábado. Não dá, é muita coisa, né? O exercício não precisa nem falar, né, gente? Exercício é vida, né? Falta de movimento é morte. Então, não adianta, não procrastine. Exercício é fundamental para equilibrar a pressão, para te dar, para produzir serotonina, para te deixar animado. O dia que não faz exercício, a gente fica bem para baixo, né? Ativa circulatório, né? O ganho de energia é total, porque as mitocôndrias são ativadas, né? A produzir essa energia para nós. Bora lá. Tem a ver com a função do intestino também. E os alimentos que são fontes de energia. Eu vou explicar aqui e já encerro, porque eu tenho só alguns minutinhos ali. Para mim, isso aqui é o milagre da vida. Desde que eu conheci essa reação de fotossíntese, eu fiquei apaixonada. Eu vi o milagre de Deus aqui. Como que forma o carboidrato? O carboidrato, ele é a junção de moléculas de água e de CO2. Como assim, gente? Como que água e CO2? O que é CO2? CO2 é um metabólito tóxico da nossa respiração. A gente respira oxigênio que as plantas colocam no ar para nós e a gente expira, joga no meio ambiente o CO2. E aí a natureza pega isso, a natureza não, né? É o poder de Deus. Transforma isso, gente, em carboidrato. Água, CO2, vira carboidrato pela ação de quem? Da luz solar. O sol sobre os alimentos, as frutas, os grãos. E essa energia solar, ela fica ali, grudadinha, aquele raiozinho lá, é como se fosse o sol. O carboidrato, ele retém a energia do sol dentro dele. Quando a gente come, o oxigênio que a gente respira vai lá como uma tesourinha e na reação bioquímica corta a energia solar, e essa energia solar é a energia que te deixa bem, que te deixa
cheio de vontade de trabalhar, de pensar, de fazer tudo. É a energia que veio do sol através da planta, através dos vegetais. Isso é uma coisa fantástica. E aí, dessa reação, vai resultar o quê? Oxigênio de volta para o meio ambiente e água. É o milagre da vida aqui, gente. É o milagre da vida. Rapidinho, uma primeira refeição saudável. Você faz uma entrada com frutas doces. Você pode comer até 3 tipos de frutas doces. Depois você vai ingerir um carboidrato complexo, preparado com uma fonte de proteína. Pode ser a leguminosa, pode ser as oleaginosas, enfim. E na segunda refeição, uma entrada de salada caprichada, 2 folhas, uma raiz, um fruto, cereal complexo, de novo, carboidrato complexo, vindo de cereais, quinoa, arroz, milho, sei lá, varia o seu cardápio. Preparado com leguminosas ou com oleaginosas também. E terceira refeição, para não te tirar o sono, é só uma frutinha. É uma frutinha ali, uma frutinha ácida ou semiácida, que é para você não ir dormir com o estômago ali trabalhando e te tirando toda a energia, fazendo você acordar cansado, indisposto. Então, essa é uma rotina. Vimos aí a luz solar, vimos a alimentação saudável, vimos o repouso, né, o sono, o quanto é importante, o exercício físico. Mude sua rotina para você ter vida em abundância, que é o propósito de Deus para você e para mim.